importante ter aqui no nosso estúdio nosso analista de internacional, Lourival Santana, claro, para falar sobre esse caso de Garcia, mas também sobre uma pesquisa com números muito importantes. A população de imigrantes nos Estados Unidos caiu pela primeira vez em 50 anos. Os dados são da pesquisa mais recente do Instituto Pew Research e a gente tem esses números aqui no nosso telão. O número de estrangeiros vivendo no país foi de 53,3 milhões no mês de janeiro para pouco menos de 52 milhões em junho. A que se atribui essa queda, Lourival? Então, o número de deportações hoje, ele é bem menor do que, por exemplo, no governo de Barack Obama. Entretanto, no governo de Barack Obama entravam mais imigrantes do que no governo atual. Então, respondendo a que se deve ao fechamento realmente das fronteiras dos Estados Unidos. Estão entrando muito poucos imigrantes e não estão entrando praticamente pela fronteira terrestre com o México, por exemplo, né? Então, entram alguns por avião, por aeroportos e tal, que aí tem um status legal, porque estão empregados, estão com visto de trabalho, de residência, de O ilegal estudos. não vem de avião, né? Exato, o ilegal tenta entrar pela fronteira com o México. Então, embora o governo Trump tenha estabelecido essa meta muito alta de 3 mil detenções de imigrantes ilegais por dia, não está conseguindo alcançar essa meta e está deportando menos do que no governo Obama. Por outro lado, não estão entrando imigrantes, então realmente está caindo o número de imigrantes, o que tem um forte impacto sobre o mercado de trabalho e sobre a inflação americana, porque como não há disponibilidade de mão de obra, as empresas são obrigadas a oferecer salários mais altos para contratar e isso acaba pressionando os preços para cima. Mas isso Trump não fala, mas ele usou esse número para fazer propaganda, para dizer como ele está correto nessa política dele? Essa redução? Sim, essa é a política mais importante do governo Trump, né? Então, na medida em que ele reduz o número de imigrantes, é um ganho para ele, sim, e esconde o fato de que não está batendo as metas, apesar de que eles estão fazendo arrastões, né, nos estacionamentos das lojas de departamento, das lanchonetes, onde eles buscam pegar o maior número possível de imigrantes, independentemente de terem cometido crimes ou não. Naquele clima de terror, né? As imagens são de um clima de terror. Agora, sobre Abrego Garcia, esse imigrante que estava nos Estados Unidos, foi mandado por engano para El Salvador, voltou e agora foi preso de novo. O que a gente explica disso? Bom, a justiça americana, desde 2019, tem dito que ele não pode ser deportado para El Salvador, porque ele correria um risco lá, porque ele fugiu das gangues de lá. A família toda dele era perseguida pelas gangues porque tinha um restaurante e se recusava a pagar a extorsão cobrada pelas gangues. Então, ele se mudou para os Estados Unidos. O irmão dele, que foi antes, já é cidadão americano. Ele se casou com uma cidadã americana, tem dois filhos que são dela, que são enteados dele, e também ele tem um filho biológico com a esposa dele. Os três têm problemas de saúde, autismo, questões de audição e assim por diante. Um tem epilepsia, inclusive. Ele estava com um menorzinho que sofre de audição e de autismo quando foi detido. E o caso dele, você usou o termo certo, se tornou um caso emblemático, porque virou uma guerra de narrativas. O governo Trump, o mundo Trump, tentando provar que o Abrego é um criminoso, mas os fatos provam o contrário. Ele não cometeu nenhum crime, nem está ilegalmente nos Estados Unidos, por sinal. E aí hoje ele caiu numa cilada. Depois de a justiça ter obrigado a libertação dele, ele estava sob custódia desde que voltou em junho de El Salvador, também por ordem da justiça americana. Ele foi chamado para uma audiência de rotina num escritório do Departamento de Imigração. E aí ele foi lá para dar uma entrevista, para falar da situação dele e foi detido, né? Então isso vai representar um incentivo para os imigrantes que têm essa rotina de ir às repartições do ICE, né? De não ir mais, de ficarem como fugitivos, já que eles não fica claro o que eles estão indo fazer. E segundo a defesa dele, durante o período de prisão, as autoridades ofereceram para ele
confessar, entre aspas, os supostos crimes dos quais ele o suposto crime de tráfico de pessoas do qual ele é acusado. E aí, se ele concordasse, ele seria extraditado para Costa Rica e lá seria um homem livre depois de ter cumprido a prisão pela qual ele fosse condenado por esse crime, que não sabiam qual seria o tempo. Ele falou, eu não posso confessar porque eu não sou criminoso. Ele falou, então você vai para Uganda e lá você não vai ser um homem livre, você vai ficar preso lá. É a teoria dos jogos, né? Você não informa, não dá todas as informações para um prisioneiro e o obriga a tomar uma decisão sem saber o destino dele.